Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Gabriel Delany, cujo prenome era François Marie, é autor de vários livros muito importantes para os que pesquisam sobre o aspecto científico do Espiritismo. Entre suas obras mais conhecidas estão A Alma é Imortal, Evolução Anímica, o Espiritismo perante a Ciência, o Fenômeno Espírita. Fundou em 1882 a União Espírita Francesa e o jornal O Espiritismo. Mais tarde, em 1896, a Revista Científica e Moral do Espiritismo. Nasceu meses depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, formando-se mais tarde em engenharia, desencarnando em 1926 aos 69 anos. Poucas pessoas sabem, mas era filho do grande amigo de Allan Kardec e colaborador da Sociedade Espírita de Paris. Finalizando o número de outubro de 1865 da Revista Espírita, o codificador incluiu na seção Variedades interessante material intitulado Vossos Filhos e Filhas Profetizarão, o qual conta e centra-se em interessante episódio envolvendo àquela altura o pequeno Gabriel. Escreve Kardec: o Sr. Delany, que muitos dos nossos leitores já conhecem, tem um filho de 8 anos. Esse menino a cada instante ouve falar do Espiritismo em sua família, o que muitas vezes assiste às reuniões dirigidas por seu pai e sua mãe. Assim cedo se viu iniciado a doutrina e surpreende pela justeza com que raciocina os seus princípios. Isto nada tem de surpreendente, pois é apenas o eco das ideias com que foi embalado. Mas não é o objetivo deste artigo. É apenas a entrada na matéria do fato que vamos relatar e que tem relação com as crianças atuais. As reuniões do Sr. Delany são sérias e conduzidas com uma ordem perfeita, como devem ser todas aquelas nas quais se quer colher frutos. Posto as comunicações escritas ali ocupem o primeiro lugar, nelas também se ocupam acessoriamente, a título de instrução complementar, de manifestações físicas e tipológicas, mais como ensinamento e nunca como objeto de curiosidade. Dirigidas com método e recolhimento e sempre apoiadas em algumas explicações teóricas, estão nas condições que as manifestações físicas são realmente úteis. Elas falam ao espírito e impõem silêncio à troça. A gente se sente em presença de um fenômeno cuja profundeza se entrevê e até afasta a ideia de brincadeira. Se estas espécies de manifestações que tanto se tem abusado fossem sempre apresentadas dessa maneira, em vez de o ser como divertimento e pretexto para perguntas fúteis, a crítica nas mesmas teria taxado de charlatanice. Infelizmente, constantemente dão razão a isto. O filho do Sr. Delany muitas vezes se associava a essas manifestações e, influenciado pelo bom exemplo, as considerava como coisa séria. Um dia, ele se achava em casa de uma pessoa do seu conhecimento e brincava no pátio da casa com sua priminha de 5 anos, 2 meninos, um de 7 e outros de 4 anos. A senhora, que morava na res do chão, os convidou a entrar em sua casa e lhe deu os bombons. As crianças, como se pode imaginar, não se fizeram de rogadas. A senhora perguntou ao filho do Sr. Delany: como te chamas, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. Que faz teu pai? Senhora, meu pai é espírita. Não conheço essa profissão, disse a mulher. Mas, senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto. Ele o faz com desinteresse para fazer o bem aos homens. Meu rapazinho, não sei o que queres dizer. Como? Jamais ouvistes falar das mesas girantes? Então, meu amigo, bem gostaria que teu pai estivesse aqui para as fazer girar. É inútil, senhor, eu tenho eu mesmo o poder de as fazer girar. Então queres experimentar e me fazer ver como se procede? Provocou incrédula a senhora. De boa vontade.
Dito isto, ele se senta ao pé da mesinha da sala e faz sentar os seus 3 camaradinhas. E eis os 4 seriamente pondo as mãos na mesa. Gabriel fez uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Apenas terminou, para grande estupefação da senhora e das crianças, a mesa ergueu-se e bateu no chão com força. Perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa? A senhora interroga e a mesa soletra através de sons resultantes com as batidas com um dos pés no piso as palavras: teu pai. A senhora empalidece de emoção e continua: então, meu pai, podes dizer se devo mandar a carta que acabo de escrever? A mesa responde: sim, sem dúvida. Para me provar que és tu, meu pai, que estás aí, podias dizer há quantos anos está morto? Logo a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. Era correto o número de anos. Podias dizer teu nome da cidade onde morreste? A mesa soletra os 2 nomes através dos sinais. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora, que não pôde mais continuar, aterrada por esta revelação e dominada pela emoção. Seguramente este fato desafia toda a suspeita de preparação do instrumento, de ideia preconcebida e de charlatanismo. Também não se podem pôr os 2 nomes soletrados à conta do acaso. Duvidamos muito que essa senhora tivesse recebido uma tal impressão numa das sessões das senhoras Davenport ou qualquer outra do mesmo gênio. Aliás, não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. Não é a realização daquela profecia contida no 2º capítulo, versículo 17 do livro Atos dos Apóstolos? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.